As pessoas em relação ao ganho de peso, ganho de barriga, ganho de gordura ou perda de gordura, só falam, ou principalmente falam, em o que você vai comer. Que tipo de alimento você vai comer? Não que isso não seja importante, que é importante sim, eu vou falar daqui a pouco sobre esse aspecto. Mas antes eu tenho que falar de um outro aspecto super importante, é o quando você come. O quando, que horas, que momento, que horário, qual é a janela de alimentação que você tem e qual é a janela de jejum que você tem. Lembrou do jejum? Então é sobre o jejum que eu vou falar. Então é assim, você vai ter que ter duas janelas. Uma janela que você vai em relação às 24 horas da alimentação, que é o dia, né? Então, em relação a 24 horas, você vai saber durante quantas horas você vai poder se alimentar e durante quantas horas você não vai poder se alimentar. Vai sofrer com isso? Não que você vai sofrer. Olha, não fala em sofrimento, não. Tá? O que vai acontecer é um ajuste. Você vai mudar um pouquinho o seu estilo em relação ao quando você vai se alimentar. Você vai estruturar melhor isso do ponto de vista biológico, favorável a acelerar mais o seu metabolismo, favorável a limpar mais as suas células, favorável a ter um perfil biológico hormonal mais condizente para queima de tecido gorduroso, ao invés de ter acúmulo de tecido gorduroso lá na barriga, que é mais chato ainda. Então, é assim. Eu falei para você que tem duas janelas. Então, é assim. Normalmente, ou usual, é a pessoa se alimentar durante 14, 15 horas em 24 horas e ficar com a janelinha ali só de, sei lá, de 9 horas, sei lá, 10 horas em que você dorme e depois se alimenta de novo. Tá? Geralmente a turma se alimenta desde de manhã cedinho até o finalzinho do dia, dormiu, não come mais, não tem como comer dormindo, já era, né? Não tem como. Então fica só essa janelinha pequena do sono, em que a pessoa não come, porque já acorda e já come logo, café da manhã. Então, o ideal é fazer uma pequena mudança, sabe? Por quê? Porque o nosso genoma, ele não foi adaptado para você ficar só 9 horas sem comer. Você tem que ficar um pouco mais de tempo sem comer. O nosso genoma foi adaptado, foi moldado, foi estruturado desde há 3, 4 milhões de anos atrás. Que é desde quando começou o ser humano. Desde que começou o hominídeo que veio dar no ser humano, que veio dar no Homo sapiens. Então, cara, o nosso genoma está adaptado para essa época do período paleolítico e não para a época agora atual do homem moderno. Porque esse período curtinho é 10 mil anos, enquanto 3 milhões de anos. Então o nosso genoma está adaptado para esses 3 milhões de anos da existência do hominídeo até chegar no Homo sapiens, e não nesses 10 mil anos depois do período paleolítico, em que o homem começou a se fixar, começou a ter pequenas crias de animais, de plantar. Isso tudo é novidade. A gente antes era nômade, né? Saía para caçar, cara. Então, o nosso organismo está nessa fase ainda. Está nessa fase. Então, se a gente quiser mudar isso, vai contra a maré. A onda está batendo em você. Você quer ir contra a onda? Não tem como, cara. Você se arrebenta de verde e amarelo. Então, é isso aí, cara. Então, tem que fazer uma coisa adaptada ao nosso genoma. O nosso genoma também se adaptou ao dia e noite, day e night, que é o ciclo circadiano, que é o relógio biológico, também teve anos para adaptar isso. A adaptação é assim, ó, em resumo da história, para eu não ficar muito tempo aqui falando sobre essas coisas, para a gente chegar lá ao nosso objetivo, é assim, durante o dia, a adaptação é essa, durante o dia, enquanto estiver claro, você pode comer. Escureceu, não come mais. Em resumo é isso. Tá escuro? Não é para comer, é para dormir. Clareou, pode comer, porque aí você vai fazer as suas atividades diárias. É assim, basicamente é isso que aconteceu, resumidamente, tá? Então, qual é o ideal para vocês fazerem na janela de alimentação? Ou seja, nos horários em que você vai poder se alimentar. Tá? Você tem que fazer um corte. 7 horas da noite, como o limite da sua alimentação. Que até 6 e pouco ainda está claro, né? Quando chega às 7 horas já está escuro, cara. Então encerra a alimentação.
Última refeição até 7 horas. Ou seja, jantar até 7 horas. É difícil isso? Não, não é difícil, cara. Agora, você não vai querer jantar meia-noite. Não vai querer jantar 10, 11 horas. Que é isso? Tudo bem, uma vez ou outra. Pode, sim. Uma vez ou outra você pode. Ficou sem comer o dia inteiro. Não, hoje só tem 11 horas para comer. Come 11 horas. Uma vez ou outra tem problema. Mas no dia a dia, eu estou falando assim, no dia a dia para vocês fazerem, né? Então, a última refeição até 7 horas. Aí você vai fazer, aí pronto. Se quiser tomar líquido, chá sem açúcar, alguma coisa à noite, tudo bem. Aí você dorme. Dormiu, no outro dia você vai fazer seu café da manhã, 9 horas. A partir das 9 horas. Aí quanto vai ficar de janela de jejum? 14 horas. Tá legal? Super legal. Aí você pode tomar seu café da manhã, almoçar depois, jantar, nessa janela das 9 horas da noite até 7 horas da noite. 14 horas sem se alimentar e 10 horas você vai se alimentar, que é de 9 a 7 da noite. Então, eu acho que quando você começar a fazer isso, você vai notar que o seu metabolismo vai ficar assim, ó, vai ficar mais rápido. E vai tender a o quê? Queimar gordura.